Olá, queridos irmãos, Pai do Senhor, e trazer um assunto interessante nesse vídeo. Podemos determinar o nosso amanhã, mas se o amanhã pertence a Deus, então como poderíamos determinar esse amanhã? Sendo que o desejo de todo mundo é viver bastante dias, né? Ter longevidade de vida, esperança, apesar de a gente afirmar essa frase que o amanhã pertence a Deus, então nós não sabemos do amanhã poderemos estar vivos ou não, mas nós mesmo assim fazemos planos para o amanhã, compramos coisas para pagar depois, então isso é planos que a gente faz, inconscientemente a gente tem essa certeza do amanhã, que amanhã estaremos vivos. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vim com uma passagem bastante interessante que está no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 20 em diante, que diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim, Cristo Jesus, pela minha nova vida vinda a vós. O que Paulo diz? Está falando de si próprio, da sua vida, porque hoje em dia está fácil expressar a fé, tanto católico como o evangélico. Nós cremos no fundamento que é Jesus Cristo. Hoje está fácil ouvir sobre a palavra de Deus, pregar sobre a palavra de Deus, mas no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, existia uma perseguição sobre quem confessasse o nome de Jesus. Paulo era perseguido, apanhou muito por isso, foi chicoteado, passou por naufrágio, foi apedrejado, até dado como morto por pregar o evangelho. Mesmo assim, o que ele decide? Que de ambos os lados ele está em aperto. Ou seja, qual seriam esses dois lados? Viver, ficar na carne. Ficar na carne é viver com os irmãos pregando o evangelho, e partir, a convicção que ele tem que ia estar com Cristo. De ambos os lados eu estou em aperto, porque se eu morrer eu vou estar com Cristo na glória, mas se eu viver eu vou estar pregando o evangelho de Cristo. Então ele se sentia em aperto dos dois lados, mas ele julga mais necessário ficar e propagar mais o evangelho, ou morrer ou permanecer vivo, sendo que ele não tinha a perspectiva de vida do amanhã, porque qualquer hora poderia chegar alguém e tirar a vida dele, por ele estar fazendo aquilo, anunciando o evangelho. Mas mesmo assim, no versículo 25 ele diz: mas tendo essa confiança, eu sei que ficarei, permanecerei com todos vós, para o gozo e proveito da vossa fé. Então Paulo tem a convicção de que, apesar da dificuldade, da perseguição que ele sofria, ele sabia que ficaria. Não é porque Paulo é mais de que ninguém, mas porque Paulo cria no que Cristo dizia. Porque Paulo cria na promessa de Deus. E o ponto que nós precisamos saber é isso. Qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida? E a Bíblia deixa bem claro. Deus quer que a gente viva. A Bíblia fala aqui em João 10, versículo 10, que o ladrão só vem a não ser para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Largos dias de vida, longevidade. Então Deus quer que a gente viva muito. Não pode entrar em contradição Deus dizer que quer que a gente viva muito, sendo que Ele não nos garante o amanhã. Mas que devemos acreditar que Ele vai existir para nós. Então a gente toma posse dessa esperança, dessa promessa, dessa convicção pela fé. É isso que conseguimos conquistar todas as promessas de Deus, é pela fé. Porque sem fé é impossível conseguir
alcançar nenhuma dessas promessas, mas pela fé sim. Então, se o amanhã pertence a Deus, foi Ele que nos prometeu, é dele a promessa. Então podemos sim determinar que amanhã estaremos vivos. No livro de Êxodo 20, versículo 12, fala: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra e te vá bem. Em Salmos 34, versículo 12 em diante, fala sobre isso, que Deus quer prolongar as nossas vidas, seguindo, guardando a palavra dele, isso que ele nos garante. Ah, mas por que tem muitos que creem nessas promessas, tem muita gente que é cristão e está morrendo ainda jovem? É porque apesar dele estar seguindo Cristo, a fé ela é individual para cada pessoa. Nem todo mundo na Bíblia morreu com a mesma idade, apesar de estar servindo ao mesmo Deus. Moisés morreu com 120 anos e a Bíblia fala que nem se escureceu a sua vista. Então ele só passou daqui para a eternidade. Nenhuma enfermidade, nenhuma dor, não deu trabalho para ninguém. Só chegou o tempo de vida dele, ele partiu. Paulo fala lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo também sabia que tinha chegado o tempo de vida dele. Estava cansado, já tinha combatido o bom combate, já tinha acabado a sua carreira, aquele que ele poderia ter feito, ele fez, mas guardou a fé. Então temos que guardar essa fé, temos que exercer essa fé, para que podemos chegar até a promessa, que o amanhã é possível, porque a Bíblia nos garante o amanhã, mas se cremos, isso pode ser possível na nossa vida. Viver muitos dias de vida, prolongar os nossos dias de vida. Então qual seria a receita para prolongar? É crer nas promessas de Deus, que Deus é o dono da vida e Ele nos garante a vida, porque o amanhã pertence a Ele, é dele a promessa, é dele a vida. Então se você crer, você toma posse dessa promessa. Amém?